Então, muito bem. A partir de agora, estamos já registrando esse nosso momento e eu queria mostrar para vocês o que vai ser o nosso estudo durante as nossas conversas. Da nossa classe bíblica, nós vamos estudar este tema aqui. Pronto, esse estudo, tá? Todos estão vendo? Acho que todo mundo consegue enxergar de boa, tranquilo? Ótimo. Aqui é um estudo bem simples, bem interessante. Ele é ilustrado, então, para nós aí que trabalhamos na área da educação, é bom demais ter algo bem didático, algo bem ilustrado para nos ajudar, né? Esse material vai estar à disposição de vocês, tá? Todo mundo vai poder ter acesso, vai poder acessar todos eles. A gente vai olhando cada um aos poucos. Esses são os nossos temas, tá? Esses são os nossos temas. São 27 temas e a gente vai passando sobre cada um, sobre cada assunto, né? Alguns dá para a gente juntar e mesclar em um só, outros vai ter que passar 2 salas, ou talvez 3 estudos para o mesmo tema, mas a intenção é a gente conseguir aprender tudo. E nossas conversas vão ser rápidas, tá? A ideia não é a gente ter algo muito demorado, muito cansativo, até porque eu quero todos vocês aqui toda sexta-feira para a gente conversar, tá? Então, no máximo aí 30 minutinhos, só para deixar aquele gostinho para na semana seguinte a gente continuar. E também, quem tiver interesse em fazer algo mais aprofundado, pastor, queria fazer um momento mais aprofundado, queria passar com o professor Bruno aí, com o pastor Felipe. Então, vamos estudando, beleza? Então, vamos começar com o primeiro tema, nossa primeira conversa é esta aqui, tá? A Bíblia Sagrada. Parece-me que todas as vezes que a gente vai falar sobre a Bíblia, algumas pessoas já têm aquela noção, não, eu já sei tudo sobre a Bíblia, né? Por que a Bíblia por que a gente precisa ter esse primeiro estudo sobre a Bíblia? Porque tem muitos assuntos sobre o próprio texto bíblico que às vezes a gente perde no passar do tempo, no passar dos nossos estudos, a gente acaba, às vezes, não acumulando todas as informações que a gente precisa. Então, dando uma olhadinha nessa história, a gente consegue captar melhor, tá? Uma das coisas que eu gosto sempre de falar quando falo sobre o estudo da Bíblia é que a Bíblia não foi ditada. E isso é extremamente importante. Tem muita gente que acha que quando Deus foi passar a Bíblia para os escritores, né? Ele faz igual a gente faz com os alunos. Vamos lá, todo mundo escrevendo. Eu disse isso. Aí a pessoa vai escrever. Eu disse isso. E não foi bem assim que aconteceu, né? O texto bíblico ele não foi entregue pronto para os profetas. O texto bíblico ele era mostrado de algumas maneiras. Tem 3 maneiras específicas que o texto bíblico foi passado para os escritores. A primeira maneira foi revelação, tá? Como foi a revelação? Deus mostrou, literalmente, mostrou o que as pessoas estavam vendo. Por exemplo, ali no caso de João, João diz assim: eu vi o anjo voando pelo meio do céu, eu vi a cidade santa. Então, o profeta via, o escritor via o que estava acontecendo e escrevia aquilo. Em alguns momentos, Deus deu a eles não uma revelação, mas deu a eles uma iluminação. Desculpa, uma inspiração. A iluminação vou deixar por último. Uma inspiração. Então eles pegavam o seguinte: Moisés escreveu lá no passado sobre divórcio. Aí eu vou agora escrever um novo assunto sobre divórcio, também baseado naquilo que Moisés já falou. Então me inspiro naquilo que outro escritor falou para falar o meu assunto. Paulo fazia muito isso. Paulo ele escrevia muito, olha, foi dito aos antigos que o justo viverá pela fé. Então ele ia escrevendo também. O próprio Jesus falava isso. Jesus uma vez ele falou o seguinte: olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, façam assim. Então, sempre teve esse momento da inspiração, né? Eles pegavam um texto antigo e se inspiravam para escrever o novo. E o terceiro, que eu até adiantei, seria iluminação. Como que é a iluminação? A iluminação ela se dá da seguinte maneira: o escritor bíblico ele está pensando sobre algum assunto, sobre alguma coisa, e aí, olha, isso aqui é uma coisa boa, vou escrever. E essa iluminação é o próprio Espírito Santo que dá para ele. Ele não teve uma revelação, ele não viu ali imagens, visões, ele não teve uma inspiração, não foi sobre algo que aconteceu, mas ele teve uma iluminação do Espírito Santo para escrever aquilo. Vamos dar um exemplo também de novo sobre Paulo. Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, né? Um outro exemplo sobre Paulo. Paulo fazia o quê? Ele mandou uma carta para alguém que era dono de um escravo, Filemon.
Então, Filemão, está aqui uma carta para você. E essa carta foi tão interessante, tão importante e tão usado por Deus que essa carta veio para o cânon bíblico, veio para o texto bíblico, tá? Então, aquilo acaba se tornando parte da Bíblia também. Inclusive, tem até uma história que Paulo fala que eu acho fantástico. Ele diz assim: olha, agora digo eu, não o Espírito. Né? E aí ele fala ali o que ele quer falar, e está lá escrito isso no texto bíblico. Né? Então ele foi iluminado por Deus para escrever aquilo também. Tá? E aí a gente pensa o seguinte: olha, a Bíblia ela foi escrita aonde? Entre a Ásia e a Europa, tá? Escrita ali nesses dois lugares. Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia. Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito, tá? O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, né? Fica lá na metade da Bíblia já, mas foi o primeiro livro a ser escrito, foi o livro de Jó. Ele começou a ser escrito em 1500 antes de Cristo e só terminou de ser escrito 100 anos depois de Cristo. Tá? Demorou esse tempo inteiro para ser escrita. Ela está dividida entre Antigo e Novo Testamento, que o que divide ela ali é o nascimento de Jesus, tem 39 antes e 27 depois, e João foi o último escritor da Bíblia. Agora, baseado na história de Jó, sabendo que Jó foi o primeiro livro, você saberia qual foi o último livro a ser escrito? Quem que sabe essa daí? O último livro da Bíblia a ser escrito. Eu fiz essa pergunta na sala uma vez, falando com os alunos do primeiro ano, e todo mundo errou. Foi incrível. Ninguém conseguiu acertar. Vocês têm ideia? Alguém mais ou menos? Não? O último livro a ser escrito não foi Apocalipse, né? Apocalipse parece ter sido o último livro, né? A gente pensa, foi Apocalipse e tal. Não foi. O último livro a ser escrito foi a terceira carta de João, né? João, ele escreve o livro de Apocalipse, depois ele escreve as cartas, né? Primeira carta, segunda carta e terceira carta. E a terceira carta dele foi o último livro da Bíblia a ser escrito, tá? E aí, tem algumas formas de nós entendermos a Bíblia. Muita gente acha que é difícil ler o texto bíblico, né? A gente lê ali o texto bíblico, tá lendo toda aquela história sobre dragões, sobre bestas, sobre isso, sobre aquilo. Às vezes a gente não entende algumas coisas que estão lá. Como que a gente faz para entender? Primeiro de tudo, nós temos que orar. A gente vai ler o texto bíblico, nós precisamos orar para pedir o entendimento sobre aquele texto, né? Então, Senhor, ensina para mim o que eu preciso aprender sobre isso, né? O que eu preciso fazer. Eu gosto desse comentário. Uma vez um pastor falou essa frase e eu achei tão interessante ela, eu nunca esqueci. Ele disse assim: olha, a Bíblia é o único livro que você consegue ler na companhia do autor, né? É o único livro que qualquer pessoa consegue ler na companhia do autor, né? A não ser que você tenha um amigo que escreveu um livro, você lê o livro junto com o amigo. Mas, ao mesmo tempo, é o único livro que você consegue ler na companhia do autor. Então, você ora justamente para isso, para que na companhia do autor você esteja ali lendo e entendendo. A Bíblia ela é sua própria intérprete, então não tem como a gente interpretar a Bíblia fora da Bíblia, tá? Ela mesma se interpreta. Então, se tem uma coisa difícil de entender, ela mesma vai explicar, ela mesma vai se explicar. Nós temos que ler o texto no seu contexto, tá? Então, tem um textinho ali e tem as coisas ao redor. Conta-se uma história, aquelas piadas de pastor que ninguém ri das piadas de pastor, vocês já viram essa, né? Mas conta-se uma história que o irmão uma vez estava muito desesperado, sem saber o que ia fazer da vida, sem saber o que fazer. Ele disse assim: eu vou abrir aqui a Bíblia num texto aleatório para ver o que é que Deus tem para me dizer, né? E ele abriu mesmo na história de Judas, né? Ele abriu e disse assim: aí Judas saiu para suicidar-se. Ele, eita Jesus, será que é isso que eu tenho que fazer também? Aí fica aquele negócio na cabeça, né? Então não é assim que a gente lê para entender o texto bíblico. Tem que entender o contexto, né? Por que aquela frase está ali? Comparar com outros textos, né? Então, aqui diz uma coisa, ali diz outra coisa, o que eles estão dizendo? Então a gente compara os dois para poder entender, tá? E os dois últimos conselhos: considerar a Bíblia na sua totalidade. Em que sentido? Não é só uma parte da Bíblia que fala tudo que a gente precisa saber. A gente tem que considerar ela na sua totalidade, tá? Toda ela. E por fim, as passagens mais fáceis explicam as passagens mais difíceis. Tem gente que pensa assim: eu vou entender a Bíblia agora, então eu vou ler o Apocalipse. Aí você começa pelo mais difícil, né? O mais difícil. Então comece pelo mais fácil. Por exemplo, nunca li a Bíblia, nunca estudei a Bíblia, quero estudar. Vou para onde? Vai para Provérbios, vai para Salmos.
Salmos é um livro interessante, tem muita coisa bacana. Vá para os evangelhos, né? Então, dá para a gente entender o texto bíblico, começando pelo mais fácil. Tá? Aqui estão algumas razões pelas quais eu posso confiar na Bíblia. Por que eu posso confiar na Bíblia? Primeiro, pela arqueologia. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Consigo, pronto. Pela arqueologia. Olha aqui. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos que foram encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 40. Porções de toda a Bíblia, tá, foram encontradas, exceto do livro de Esté e do livro de Neemias. Este achado ajudou a provar que o texto bíblico que temos hoje, isso aqui é o melhor para nos dizer, não foi alterado. Então, muita gente diz isso, mas o texto foi alterado, mudou e tudo mais. Então, foi achado esses manuscritos do Mar Morto, exatamente o mesmo texto que a gente tem hoje. Com exceção, só não foi encontrado nesse achado os livros de Esté e Neemias. Mas o resto da Bíblia toda foi encontrada ali nos manuscritos de Mar Morto. Outra coisa, profecias cumpridas, tá? Então, coisas que a Bíblia disse, isso aqui vai acontecer, então isso aqui vai acontecer. E aconteceu, tá? Tem uma outra frase, eu acho muito bacana. Você percebe que de vez em quando eu vou soltando umas frases assim meio aleatórias, mas tem a ver com o que a gente está conversando, tá? Que eu vou falando para vocês, eu vou lembrando de algumas coisas. E eu lembro que uma vez um pregador, um irmão, falando sobre a volta de Jesus, ele disse essa frase, ele disse assim, olha, Jesus prometeu que viria e veio. Prometeu que morreria e morreu. Prometeu que ressuscitaria, ressuscitou. E prometeu que voltaria outra vez para nos buscar. Então, acredite, ele vai voltar para nos buscar. Então, acho isso assim, uma forma de conforto, de consolo, né? As profecias sendo cumpridas, tá? Elas são cumpridas e a gente acaba aprendendo. O poder transformador da Bíblia. Isso aqui talvez seja aquilo que mais convence as pessoas do texto bíblico. Tá? A Bíblia possui um poder transformador quando as pessoas permitem que suas verdades entrem em seus corações. Tá? Esse dia eu até fiz essa mesma ilustração em sala. Eu disse assim, gente, pega um livro de química, né, e joga dentro de uma prisão. Você acha que alguém vai sair transformado em um novo homem de lá de dentro? Dificilmente. Mas pegue uma Bíblia e coloque dentro da prisão. Você consegue fazer com que muitas pessoas sejam transformadas pela leitura da Bíblia. É claro que aquele amante de química, talvez ele consiga ser moldado também, mudado, mas em sua maioria, né, o texto bíblico ele faz isso, ele faz essa transformação. E por fim, a unidade. Mesmo sendo escrita durante 1.600 anos por 40 autores diferentes, a Bíblia não se contradiz. O que ela fala em Gênesis, ela complementa em Apocalipse. O que ela fala em Êxodo, ela fala também ali nos Evangelhos. O que ela diz em Salmos, ela completa nos livros proféticos. Então você tem uma unidade. E essa unidade, para nós, é uma das coisas que garante que o texto bíblico, além de não ter sido alterado, ele também tem a sua veracidade, tá? E esse aqui vai ser o tema da nossa próxima aula, mas eu quero encerrar com essa ideia aqui, olha. A Bíblia Sagrada são esses 4 pontos aqui, os principais, que nos convence de que ela, de fato, é verídica, verdadeira e pode ser confiável. É o livro mais vendido do mundo, é o livro mais traduzido, é o livro que você vai encontrar em todos os lugares. Tá? Tem ali um texto bíblico, as porções do texto bíblico que ele fala, tudo isso tem a sua veracidade e sua comprovação. Tá bom? E agora eu quero abrir para uma conversa, né, mais detalhada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gostaria de tirar alguma dúvida, ou fazer algum comentário também? Pastor, eu queria falar isso aqui, o comentário, eu ouvi assim, uma frase e eu gostaria de falar isso também. Alguém gostaria? Vamos abrir o microfone aí para a gente falar. Não dá para ouvir, professora Renata. Não. A senhora quer escrever, digitar no chat, aí a gente vai acompanhando até dar certo o áudio. Deixa eu ver aqui.
sei se por aqui eu consigo mudar também. Você consegue falar agora? Não, ainda sem ouvir. Mas só vai colocando no chat, a gente vai lendo aqui e vai acompanhando. Professor Bruno também, professor Hugo, professora Gisele, tiver alguma pergunta, algum comentário, quiser fazer, aproveita que nesses últimos minutinhos aí a gente vai acompanhando. Felipe, Sim. você falou que, né, os homens santos ali, né, os apóstolos, né, foram escrevendo e tal, mas isso daí foi coisa da cabeça deles. Oh, importante. Se foi coisas da cabeça dele, né? Vozes da minha cabeça, né? Como É, o povo diz. Né? Interessante que você tem as formas ali, né, Pastor Bruno, de revelação, iluminação e inspiração que Deus dá para nós, né? Muitos deles até nem queriam dizer o que eles disseram, né? Isso é interessante também. Por exemplo, a história de Jonas, né? A história de Jonas, Jonas fugiu de Deus para não precisar falar o que ele queria falar, porque alguns comentaristas dizem que ele tinha medo dos ninivitas, né? Mas eu li um comentário uma vez, eu achei muito interessante, que o autor ele disse que Jonas não tinha medo dos ninivitas, Jonas tinha era raiva dos ninivitas. Por isso que ele não queria que eles se convertessem, né? Então, por isso que ele não foi pregar para eles. E é interessante você ver isso, que o profeta, ele recebe a mensagem de Deus e ele vai levar a mensagem de Deus para as pessoas, e às vezes até é, até mesmo sem, como é que eu posso dizer? Às vezes sem concordar, né? Ah, não, o senhor não concorda com isso aqui não, mas era a mensagem de Deus, ele tinha que ir lá fazer. O professor Renato colocou assim no chat, ó, fala mais sobre os manuscritos do Mar Morto, né? Que lugar era? Foi esclarecido? Foi um templo? Então, ali no Mar Morto foi encontrado, tinha algumas cavernas, né? É, Qumran é o nome que é dado para o lugar lá, e nós tínhamos poucos materiais sobre os próprios manuscritos oficiais ali do texto bíblico, né? Nós tínhamos algumas coisas sobre os evangelhos, nós tínhamos algumas coisas sobre os livros de Moisés. O material, por incrível que pareça, o material do Antigo Testamento estava mais preservado porque tinha maior quantidade de cópias, né? E do Novo Testamento tinha um pouco menos, um pouco menos. Mas aí os escritos do Mar Morto foi encontrado, aqueles arqueólogos ali procurando uma coisa ou outra, eles encontraram porções maiores. Porque veja, a impressora ela só foi inventada muito tempo depois. Então a gente não tinha uma impressora ali. Foi Gutenberg quem fez. Inclusive, a impressora foi inventada para imprimir a Bíblia, né? Gutenberg ele inventa a impressora para imprimir a Bíblia. Então foi uma ideia. Até então era tudo escrito à mão, né? Era tudo escrito à mão. E nós tínhamos os maçoretas. Quem eram os maçoretas? Eram os copistas. Eles copiavam o texto bíblico. Imagina, eu vou pegar um livro aqui para a gente ilustrar. Imagina a ideia. Eles pegavam aqui um texto bíblico, por exemplo, eles pegavam aqui, deixa eu ver, aqui, uma página da Bíblia. Não vai focar direito, pronto. Eles pegavam aqui uma página da Bíblia. E nessa página da Bíblia, eles escreviam exatamente como está aqui, cada letra, cada espaço, tá? E se eles errassem uma letra, por exemplo, aqui no finalzinho da página, eles jogavam aquela página fora e escreviam de novo, porque tinha que ficar perfeito, tá? Esses eram os maçoretas. E esses materiais foram encontrados assim, em perfeito estado, né? Eles falavam exatamente ali. São milhares de cópias nós temos dos originais, tá? E aí você tem escrito ali, e de fato foi comprovado que o texto que nós temos hoje é igual ao texto que foi encontrado. Então, quando eles acharam ali, que eles acharam no arqueológico, foi incrível. O que está escrito lá é o que a gente tem aqui, exatamente igual. E dá para a gente ter a noção e a certeza de que o texto não foi alterado ao longo do tempo, né? Isso ajuda demais a confiar mais ainda no texto bíblico. Alguém mais gostaria de fazer mais um comentário, falar mais alguma coisa, fazer uma pergunta? Obrigado, professora, pelo seu comentário. Vamos ver. Você pode falar alguma coisa da ação do Espírito Santo na produção da Bíblia, através desses homens? Legal, legal. A ação do Espírito Santo.
o Espírito Santo ele é o autor do texto bíblico, né? Ele não ditou o texto bíblico, né? Não falou palavra por palavra, como algumas pessoas acham. De fato, ele entrega a informação e a pessoa que está escrevendo, ele escreve. E é interessante, você não tem um padrão de escritor bíblico, né? Você tem reis escreveram a Bíblia, homens que eram reis. Você tem pescadores escrevendo a Bíblia, médicos escrevendo a Bíblia, você tem agricultores escrevendo a Bíblia, você tem coletores de impostos escrevendo a Bíblia, você tem. Assim, as profissões são das mais variadas possíveis que se possa imaginar, né? Então você não tem aquele padrão, foi sempre os religiosos, foram sempre os pastores, foram sempre os rabinos, foram sempre os fariseus. Não, você tem uma variedade de pessoas escrevendo e você consegue perceber isso até na forma como é escrita. Você tem ali Mateus usando o dar-se-vos-á, que a gente traduz para o português, né? O dar-se-vos-á. Mas você tem João escrevendo ali erros de concordância. Interessante demais. Você pega o livro de Apocalipse, você tem erros eu vou dizer erro de português para ficar mais claro para a gente, mas era erro de grego, né? Tem erros de grego ali no texto bíblico, tá? Você percebe que ele vai escrevendo. Também puderam. O homem estava preso, sendo açoitado, provavelmente passando fome numa ilha, né? Então, aí ele vai escrever um texto. Não ia sair perfeito como os nossos professores escrevem hoje, né? Então, alguns erros ali de gramaticais, erros de concordância mesmo, a gente consegue perceber por causa disso. E muitos escritores, muitos profetas, eles tinham assistentes que escreviam para ele. Então, eles falavam e o assistente escrevia até mesmo para ajudar ali numa correção de alguma coisa que ele não soubesse falar, e aí ele ia lá e escrevia. E o Espírito Santo ia guiando tudo isso, tá? Ia guiando tudo isso. Eu acho interessante que tem uma fala que ele faz para Daniel, que o anjo fala assim para Daniel: olha, escreva isso, depois você cele as palavras desse livro, porque você não vai entender. Só quem vai entender é o povo lá do futuro. Imagina, você escrever uma coisa que nem você entende. É difícil, é complicado, né? Eu estou escrevendo um negócio e eu não estou entendendo o negócio que eu estou escrevendo. Então foi uma coisa que só foi aberto para nós lá no futuro, que no caso hoje nós já entendemos. Essa era a intenção, tá bom? Alguém mais? Algum comentário, alguma pergunta? Deixa eu ver. Não tendo, vamos avançar então, fazer a nossa oração. E vou deixar aqui, logo que eu terminar aqui, eu vou salvar no YouTube para ficar mais fácil e vou mandando o link para quem quiser assistir depois, tá bom? Combinado? Vamos fazer a oração então? Vamos fechar nossos olhinhos, falar com o Papai do Céu. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós iniciamos um estudo, iniciamos mais uma conversa sobre a tua palavra e para nós é um motivo de muita alegria saber que o Senhor está nos guiando, está nos ajudando a entender a tua palavra. Obrigado, Pai. Te pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso, que o Senhor nos dê um dia de descanso também esse sábado e que o Senhor esteja conosco a cada dia de nossas vidas. Nos recarrega, Pai, durante esse final de semana, que possamos repor as nossas energias, porque segunda-feira, logo mais, estaremos mais uma vez ali na nossa escola para reiniciarmos nossas atividades. Cuide de cada um de nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Uma boa noite a todos, um feliz sábado e bom descanso. Boa noite, Felipe. Deus te abençoe, amigo. Boa noite, gente. Boa noite. Fica com Boa Deus. noite, gente. Bom Tchau, descanso gente. a Com todos aí. Deus. Obrigado, pastor. Boa noite. Um abraço.